Amém, queridos. Gostaria que você curvasse a sua cabeça aí no seu lugar. Pai, nós agradecemos, Senhor, por essas palavras liberadas. Nós somos gratos, Jesus, por esses períodos onde o Senhor se manifesta a nós, onde o Senhor traz a Tua palavra, o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus em nós, que realmente a Tua luz brilhe sobre nós esses dias, ó Deus. Nós clamamos o Senhor, nós oramos, nós ainda vamos nos posicionar, nós ainda cremos num Deus que nada foge do seu controle, nada foge das suas mãos, que Ele sabe de todas as coisas, de como agir, Ele tem um controle de todas as coisas. Pai, o Senhor fale conosco agora através da Tua palavra, se movendo, Jesus, em nós agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos, esteja conosco em nome de Jesus, amém e amém. Eu gostaria que você abrisse em Atos capítulo 1, essa mensagem que eu vou trazer hoje. Eu preguei ela há algum tempo atrás, uma vigília do Dípenes e tal, e o título da mensagem é Deus está se movendo, Ele está se movendo. Às vezes nós vivemos nesses períodos onde nós achamos que, nossa, mas igual eu vi um vídeo hoje, uma pessoa fala, mas os crentes não acreditam num Deus que se move, num Deus que cura, num Deus que faz isso, por que está acontecendo isso com a nossa nação? Deus está se movendo, coloque isso no seu coração. Deus, Ele se move o tempo todo. Às vezes nós não entendemos o mover de Deus, aonde Ele quer chegar, para onde Ele vai, mas Deus está se movendo, amém? Atos capítulo 1, do verso 1 em diante, diz assim, fiz o primeiro relato a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo. Aos apóstolos que escolhera, depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto praticava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse a ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe, Senhor, este é o tempo que tu restaurarás o reino para Israel? E ele lhe respondeu, não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. A primeira coisa, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 1 de Atos, mas a primeira coisa é que quando Deus começa a se mover, uma ação nossa, a primeira atitude nossa é não se ausentar. A primeira coisa que Jesus, aqui o escritor de Atos começou a falar algumas coisas, começou a história de Atos falando sobre os Pentecostes, sobre o Espírito derramando sobre a igreja. Então Deus já derramou o Espírito sobre nós, só que nós não podemos nos ausentar. Porque quando nós nos ausentamos, o que acontece? Quando nós saímos dessa diretiva que Deus deu para nós, Deus olha para os apóstolos e diz assim, eu peço para que vocês que não saiam de Jerusalém. Por quê? Porque virá algo dos céus. Então algo que Deus colocou no meu coração é que quando nós nos ausentamos, quando saímos da diretiva de Deus, os demônios invadem aquele ambiente. Quando a igreja, ela tira o seu time de campo, dizer assim, quando nós tiramos as nossas armas de campo e começamos a pensar, como o nosso pastor acabou de falar, que, nossa, eu estou com medo de profetizar, porque parece que Deus não vai fazer, parece que as coisas não vão acontecer, parece que o país não vai para frente mesmo, é assim mesmo. O que os demônios fazem? Eles tomam a posição. Eles invadem e tomam o controle das coisas. Então nós precisamos não nos ausentar. Nós precisamos manter a nossa fé intacta, nós precisamos manter a nossa fé em Deus, em Jesus, no Espírito. Sérgio, mas como que eu consigo me manter na posição e consigo me manter presente, não me ausentar, sendo movido pelo Espírito? Aleluia! A primeira coisa que Jesus fala é, vocês não se ausentem, mas estejam aqui até que desçam sobre vós o Espírito Santo. Porque em poucos dias ele vai vir, só que se a gente quiser se movimentar, nós quisermos nos movimentar, sem que o Espírito esteja em nós, nós vamos parar no meio do caminho.
Nós vamos começar a andar e a profetizar e as coisas não vão acontecer. Por quê? Porque nós não estamos sendo movidos pelo Espírito. Então, quando nós não somos movidos pelo Espírito, nós patinamos e patinamos e patinamos e patinamos. E aí onde é que o Espírito Santo se cala e nós começamos a falar. Mas nesses dias são dias de um derramamento do Espírito. Isso começa aqui em Atos 2, o Espírito Santo já veio, ele já é uma realidade. Nós não precisamos mais ficar, Espírito, vem, ele já está aqui. É como nós acabamos de cantar, teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, para todos sempre, amém. E o Espírito Santo já inaugurou o tempo da graça, o Espírito já está conosco, ele já vai nos ensinar os processos que precisamos ter. Só que para isso, para a gente viver uma vida de posicionamento, uma vida de não se ausentar e não deixar as trevas inundarem os ambientes onde nós estamos, nós precisamos de uma segunda coisa, que é respeitar os processos. Nós só conseguimos entender os processos e nos ambientes que nós estamos inseridos, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa, nós só conseguimos entender esses processos e, vamos dizer assim, passar de fase, se nós entendermos os processos e ouvirmos a Deus. A vida é como se fosse um videogame, e o Espírito Santo é como se ele estivesse no controle. E ele vai nos dando as armas e as ferramentas para passarmos os níveis de fase. Muitas das vezes nós estamos parados em níveis, em processos na nossa vida, em lutas diárias que ainda não conseguimos vencer, porque nós não paramos para ouvir o Espírito. Nós não paramos para deixar o Espírito se mover sobre nós. Assim como aqui em Atos, eles precisavam se manter em Jerusalém para quê? Para que o Espírito viesse e usassem eles com ousadia. Só que se Pedro se levantasse, o discurso de Pedro, que mais de 3.000 homens lá aceitaram a Jesus e pessoas se renderam, por quê? Porque o Espírito estava sobre ele. Porque se o Espírito não estivesse sobre ele, Pedro só ia ser um cara gritando numa praça. Então, quando nós não entendemos os processos e não começamos a nos ausentar e não esperamos o Espírito nos mover, nós só nos tornamos falantes, faladores. A gente sabe falar, mas as coisas não acontecem. Então nós precisamos esses dias deixar o Espírito se mover através de nós. Nós precisamos entender esse processo, porque quem não vive com Deus de processos, nunca viverá com Deus de propósito. Deus, ele revela os seus propósitos e os propósitos que há no seu coração, na medida que nós vamos vivendo com Deus de processo. Primeiramente, nós precisamos aceitar o Espírito, receber esse Espírito sobre nós, sermos batizados com ele, ter a autoridade dos céus, e aí sim, nós vamos começar a andar em ousadia, nós vamos começar a andar em graça, em sabedoria, e aí onde é que nós vamos olhar para uma pessoa que está doente e diga, seja curada em nome de Jesus, e ela será curada. Porque nós estamos nos movendo nos processos de Deus, dos processos, e nós vamos conseguir alcançar o Deus de propósito. Só que quem não vive com Deus de processo, nunca viverá com Deus de propósito. Nós nunca vamos entender o propósito de Deus. Nós precisamos respeitar as etapas. E aí nós entramos no segundo princípio que Jesus começa aqui do verso 7. Leia aqui comigo, continuando, ele diz assim, do verso 7, ele diz, e ele lhe respondeu, não vos compete saber os tempos ou épocas que o Pai reservou por sua autoridade, mas recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas. Enquanto eles olhavam, uma nuvem encobriu os seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceu junto a eles 2 homens vestidos de branco. Eles disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu, virá do mesmo modo como vistes partir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância da caminhada de um sábado. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, aonde estava Pedro, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. E unidos todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e os irmãos deles. Olha uma coisa interessante, eles se ajustaram no processo,
na etapa. Ou seja, a primeira coisa que Jesus disse para eles foi: vocês precisam ficar em Jerusalém, porque virá o Espírito sobre vocês. E quando você receber esse Espírito, vocês terão o poder de ser as minhas testemunhas. Então o que eles fazem? Eles entendem um processo, eles entendem que eles não podem se ausentar naqueles dias, que eles têm que se manter em oração, se manter clamando, orando. E é muito semelhante aos dias que nós vivemos. Nós temos que nos manter orando. Nós temos que nos manter perseverantes, intercedendo. A oração é clamar a Deus para uma ação que nós temos que tomar. É clamar a Deus, é chamar o reino dos céus para os nossos dias. Chamar o reino dos céus para a nossa realidade. E o que é Jerusalém, Sérgio? É a cidade de Penápolis. Nós precisamos estar orando constantemente pela nossa cidade. Queridos, tantos lugares aí tem N casos, tem lugares que tem 1000 casos, tem 800 casos, 300 casos. Na nossa cidade até agora nós tivemos um caso e vai ser o último. É o primeiro e o último, querido. Porque nós temos que nos manter orando, nós temos que nos manter perseverante, nós temos que fazer a nossa parte de prevenção, mas também nós temos que orar, querido. Saia um pouco da Netflix esses dias, saia um pouco dos filmes esses dias, dobre o seu joelho, clame ao Senhor de madrugada, clame ao Senhor pela manhã, clame ao Senhor durante o dia, clame ao Senhor, jejue essa semana por isso, jejue, querido. Não adianta você só compartilhar notícia, mas se você tem que se levantar como uma voz profética: Deus, eu não me ausento das minhas responsabilidades como testemunha de Cristo Jesus. Eu ainda vou me manter em oração, eu ainda vou viver esses processos e o propósito de Deus para a minha vida. Mas só que nós temos que orar pela nossa cidade. Porque nós falamos muito sobre Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, como se nós queríamos sair para outros lugares. Mas você quer saber de uma coisa? Você nunca vai alcançar a Judeia, nem Samaria, e nunca vai aos confins da terra, se você não se colocar na posição em Jerusalém. Você precisa se posicionar. A Judeia é o que, Sérgio? A Judeia é o estado de São Paulo. Nós precisamos orar pelo nosso estado. Nós precisamos chegar na Judeia. É um sinal, quando nós chegamos e nós entendemos que Deus está se movendo no nosso estado, é um sinal de que a nossa cidade, que a nossa Jerusalém está tomada pela glória de Deus. Lá em 2 Crônicas 7, nos primeiros versículos, nós falamos isso na quinta-feira, que Deus, ele toma o ambiente daquele templo, ele enche aquele ambiente, ele enche a sua glória, e as pessoas contemplam e se prostram diante dele e declaram: verdadeiramente tu és o Deus e a tua bondade dura para sempre. Por quê? Porque Deus tomou, a glória de Deus tomou aquele lugar. Nós temos que clamar até que a nossa Jerusalém, até que a Penápolis seja tomada pela glória de Deus. Pela glória de Deus. Aí sim nós vamos alcançar o estado de São Paulo. Pessoas virão e verão aquilo que Deus está fazendo na nossa cidade. Só que nós mesmos cristãos temos um preconceito contra a nossa cidade. Nós não declaramos palavras pela nossa cidade. Nós temos que nos levantar, querido. Jejue essa semana pela sua cidade, porque Deus tem um mover sobre a nossa cidade. Deus tem liberado palavras sobre nós, jovens, na nossa cidade. Você jovem que está me assistindo aí, ou você que conhece algum jovem, diga isso para ele essa semana. Deus, ele tem chamado a juventude para se posicionar nesse dia. Porque é um novo tempo, querido. É um novo tempo sobre a igreja. Deus está trazendo um movimento de avivamento sobre nós. Nós jovens temos a força de levantar, de ir, de fazer. Vamos nos levantar, queridos. Vamos nos levantar. Não vamos esperar os mais velhos pegar a mão no arado. Vamos nós também juntos. Vamos pegar a mão no arado. Vamos ceifar junto com os nossos irmãos. Vamos trabalhar na semeadura. Vamos semear as sementes. Vamos nos levantar na nossa cidade, em Penápolis. Amém, queridos? O resultado de uma nação que está em chamas são pequenas cidades incendiadas. O resultado de um Brasil vivendo um avivamento totalmente pleno de arrependimento, de alinhamento, significa que as cidades estão se curvando a Jesus.
Significa que as cidades estão inundadas pela glória de Deus, que as pessoas se convertem na rua, nos ônibus, dentro das lojas, no comércio, que as pessoas se rendem a Jesus e clamam, e se arrependem e vivem o Evangelho. Os confins da terra são as nações. Resultado de umas ações impactadas são um povo em chamas por Jesus, que queima. Nós acabamos de cantar que nós queremos nos apaixonar, nós queremos nos entregar outra vez a Jesus. Nós queremos perder o nosso sono. Com o que, Sérgio? Queimando de amor por Jesus. Nós precisamos nos levantar, queridos. Permanência, nós precisamos ter a disciplina cristã. Nós precisamos orar, nós precisamos ler, meditar na palavra, precisamos jejuar por esses dias. Quando a oração de uma igreja não queima pelo seu povo ou pela sua cidade, a sua missão ela é vaga. Nós precisamos clamar e orar pela nossa cidade como igreja, como filho de Deus. Então, querido, não perca tempo. Não perca tempo, mas nunca se mova pelas suas ações. Porque quando nos movemos pelas nossas ações e os nossos entendimentos, as direções que nós tomamos é inútil. Quando nós queremos fazer tudo das nossas mãos, não, Sérgio, agora eu vou levantar e vou me mover. Ouça o Espírito Santo. Essas disciplinas são para você ouvir uma diretiva dos céus. É para você entender o processo onde você está, se posicionar e agir. Mas não se posicione e nem haja sem que você não tenha uma palavra de diretiva. Foque na palavra liberada sobre estes dias. Em Atos capítulo 2, do 1 ao 4, eles estavam focados na palavra que Jesus disse: vocês receberão poder pelo Espírito Santo e vocês serão as minhas testemunhas. Então eles se colocam no lugar, eles entendem a palavra liberada e eles continuam orando dia após dia, dia após dia, dia após dia. E aí de repente o que acontece? E de repente vem um vento impetuoso e encheu aquele lugar da glória de Deus. E o Espírito Santo tomou cada um de uma forma. O Espírito Santo tomou eles com línguas de fogo. Por quê? Porque eles falavam pelo Espírito. Quando nos enchemos dele, ele transborda e transforma nossas realidades na verdade que há no seu coração. Quando nós entendemos o que o Espírito está dizendo, nós nos permanecemos, nós não nos ausentamos da nossa responsabilidade como igreja de profetizar, de como Ezequiel no vale de Ossos Seco, profetiza Ezequiel. É através da profecia, querido. Nós precisamos nos posicionar. E lá em 2 Crônica vai dizer que um povo que chama pelo nome, ele ora, ele busca, ele clama. E ele se afasta dos seus maus caminhos. E o sobrenatural dos céus vem. E em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para o quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe o que Deus falou comigo nesses dias? É que o ano de 2020 é ano de nós incendiarmos a nossa Jerusalém. É ano de nós ganharmos Penápolis para Jesus. De realmente não ser só um merchan, não só uma frase de efeito, Penápolis é do Senhor Jesus. Não só uma placa na entrada da cidade, mas que aquela placa seja uma frase profética que a gente vai trazer à realidade isso. Que Penápolis realmente é do Senhor Jesus. E o que o Covid-19 não vai aplacar isso. Nenhum vírus, nenhuma epidemia vai aplacar o povo de Deus dessa cidade. Nós vamos nos manter firmes, liberando palavras, liberando palavras do céu de cura, de restauração, de gratidão sobre Jesus. Nós vamos liberar palavras para que Deus venha mostrando e anunciando as grandezas de Deus. Em nome de Jesus, querido. Gostaria que você curvasse a sua cabeça. Pai, nós somos gratos, Deus, pela Tua palavra, Jesus, pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor. Nós estamos rendendo a Ti, ó Deus. Levanta o Teu povo essa semana, ó Deus, com retidão, com graça. Não deixa que o Seu povo se ausente, ó Deus, pelas notícias ruins. Não deixa, ó Deus, que o Seu povo se ausente, Pai, pelas notícias que estão acontecendo, pelos casos que estão aparecendo. Mas que o Teu povo use isso como um combustível de se manter em retidão, em gratidão, em conhecimento da Tua palavra, se posicionando, ó Deus, como geração eleita, como sacerdócio real, levando o Teu evangelho dia após dia. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém e amém.